Schopenhauer dizia que todo amor é uma ilusão criada pela natureza para garantir a sobrevivência da espécie, e que, por trás de cada gesto carinhoso, existe um cálculo invisível, o impulso de perpetuar a vida, não de encontrar a felicidade. Ele afirmava que o amor romântico é a armadilha mais sofisticada já inventada. Um truque biológico que cega o homem, o transforma em servo e o faz se ajoelhar diante de um ideal que nunca existiu de fato. Quando Schopenhauer escreveu sobre as mulheres, ele não falava com ódio, mas com uma lucidez que poucos suportam. Ele observava o comportamento feminino como quem observa a natureza, sem moralismo, sem sentimentalismo, apenas com olhos de análise. Para ele, o erro dos homens era acreditar que as mulheres eram anjos, quando na verdade eram representantes diretas da vontade da vida. O princípio cego e irracional que quer apenas continuar existindo, custe o que custar. E é exatamente por isso que as mulheres não querem que você aprenda isso. Porque um homem que entende o mecanismo perde o encanto da manipulação. Ele se torna imune. Ele vê o jogo. E quem vê o jogo não é mais jogado. A mulher, dizia Schopenhauer, possui uma habilidade natural para disfarçar intenções. Não porque seja má, mas porque a natureza a programou assim. Ela precisa gerar segurança, proteção e interesse. E para isso, se torna uma atriz perfeita. O sorriso é uma máscara. O olhar é uma armadilha. A doçura é uma estratégia de sobrevivência. Ela aprende desde cedo que o poder não está na força física, mas na influência psicológica. Schopenhauer via a mulher como o espelho da vontade, o impulso de continuar, disfarçado de amor. Ele dizia que o homem se sacrifica por ela porque acredita estar servindo ao amor, quando na verdade está servindo à natureza. O amor é o disfarce do instinto. A paixão é a hipnose. E o casamento é a cela onde o prisioneiro entra sorrindo. Um homem apaixonado perde a clareza. Ele idealiza. Ele transfere para a mulher o que ele gostaria que ela fosse e se apaixona pela projeção, não pela pessoa real. É por isso que, quando o encanto acaba, vem o desespero. Ele não perdeu a mulher, perdeu o próprio reflexo, a imagem perfeita que criou e que agora se quebrou. A mulher percebe isso intuitivamente e joga com isso. Ela alimenta a ilusão porque dela nasce o controle. A mulher não conquista pela verdade. Ela conquista pelo mistério. É o não dito que prende o homem. É o olhar ambíguo, a ausência de respostas, o sorriso que promete e recusa ao mesmo tempo. Schopenhauer dizia que o homem se torna escravo do desejo e que a mulher domina justamente porque é o objeto desse desejo. Por isso, ela não quer que você desperte. Porque um homem desperto vê o vazio por trás do encanto. Ele não se ajoelha mais diante da beleza, porque entende que ela é só a superfície de um instinto. Ele não se curva mais ao charme, porque sabe que o charme é uma ferramenta. Ele não promete o que não deve, nem busca o que não existe. E um homem assim é perigoso, porque é livre. As mulheres sempre preferirão o homem que sonha àquele que vê. O sonhador é moldável, manipulável, cheio de esperanças. O desperto é frio, lúcido, inabalável. Ele não reage ao jogo, ele observa. E nada aterroriza mais do que ser observada com clareza. Schopenhauer acreditava que a mulher representa o ciclo, o retorno eterno, a repetição da vida. O homem que entende isso transcende o ciclo. Ele para de buscar a mulher ideal e começa a buscar a si mesmo. Ele compreende que o verdadeiro poder não está em ser amado, mas em não precisar do amor. Que a liberdade não vem da conquista, mas da renúncia. É por isso que as mulheres não querem que você aprenda isso. Porque o amor para elas é o campo de batalha onde elas reinam, e o homem que entende as leis desse campo não se ajoelha mais. Ele pode amar, mas de outro modo, sem ilusões, sem dependência, sem medo. Ele ama com consciência, e isso destrói o feitiço. Schopenhauer dizia que o homem só encontra a paz quando cessa o desejo. E o amor, disfarçado de beleza, é a forma mais sofisticada de desejo. Por isso, enquanto o homem persegue o ideal feminino, ele permanece cativo. Quando ele desperta, percebe que o amor romântico é só um véu sobre o instinto, e que por trás da doçura há apenas a vontade cega da natureza tentando se perpetuar. Um homem lúcido não odeia as mulheres. Ele as compreende, e ao compreender se liberta. A verdade é que o homem desperto começa a enxergar o amor como uma forma de hipnose coletiva. Ele observa como o mundo inteiro gira em torno da promessa de encontrar a pessoa certa. Como os filmes, as músicas e os livros alimentam a fantasia de que a felicidade está em alguém, nunca em si mesmo. Schopenhauer dizia que essa busca é a maior ilusão do mundo moderno. A humanidade vive fascinada pelo reflexo de um desejo que nunca se cumpre.
e quanto mais corre atrás dele, mais se perde de si. A mulher, consciente ou não, domina esse jogo porque nasceu dentro dele. Desde o início da civilização, sua sobrevivência dependeu da habilidade de atrair, cativar, prender. Ela aprendeu a usar a emoção como uma arma. E o homem, com sua natureza idealista, se tornou presa fácil. Ele quer acreditar. Ele quer se entregar. Ele quer salvar alguém. E é exatamente essa ânsia de ser o herói que o condena. Schopenhauer via o amor como uma farsa da vontade, um disfarce do impulso de perpetuar a espécie. A mulher é o veículo dessa vontade e o homem, o instrumento. Ele se apaixona, acredita estar escolhendo, mas é escolhido. A natureza fala através dele, usando sua mente como marionete, e quando ele desperta e percebe o engano, já é tarde. O casamento, os filhos, as obrigações o prendem. O ciclo se fecha. Por isso, ele dizia que a mulher representa o presente eterno, o agora da vida, a forma material da vontade. O homem, por outro lado, representa a transcendência, o esforço de escapar desse ciclo. Enquanto ela busca o instinto, ele busca o sentido. Enquanto ela deseja segurança, ele deseja liberdade. E é essa diferença que faz do amor um campo de guerra. Quando o homem começa a ver o amor sem o véu da ilusão, ele percebe que a maior força feminina não está na beleza, mas na habilidade de controlar o imaginário masculino. A mulher não precisa dizer nada. Basta que o homem imagine. Ele projeta nela suas esperanças, seus medos, seus desejos mais antigos. Ela se torna um espelho do inconsciente dele. E é nesse reflexo que ele se perde. O poder da mulher é o poder da aparência. Ela sabe que o homem não ama o que vê, ama o que acredita ver. Então ela se transforma no símbolo que ele deseja. Ela muda a voz, o comportamento, o olhar. Não para enganá-lo conscientemente, mas porque a natureza fala por ela. A beleza é o disfarce da vontade. O charme é o instrumento do instinto. E o amor é o nome que o homem dá à própria cegueira. Schopenhauer dizia que o homem que entende isso não odeia, mas se afasta. Ele começa a amar o silêncio, a solidão, a contemplação. Porque nelas não há mentira. O silêncio não o manipula. A solidão não o exige. É no isolamento que o homem se reconcilia com a verdade. E essa verdade é brutal. O amor não liberta, aprisiona. A mulher, por sua vez, sente instintivamente quando o homem vê o jogo. É por isso que ela teme o homem frio, introspectivo, distante. Não o frio de desprezo, mas o frio de lucidez. O olhar dele não se perde, não se deixa conduzir. Ele não reage ao charme, não busca aprovação. Esse homem é como um espelho invertido. Devolve à mulher sua própria imagem sem adornos, sem idealizações. E isso a destrói. A mulher não quer que você aprenda isso porque se você aprender, ela perde o poder da ilusão. E a ilusão é tudo. Sem ela, o jogo acaba. O romance morre. A paixão se desfaz. O encanto se torna transparência. E na transparência não há mais conquista, apenas consciência. Schopenhauer afirmava que o homem deve transcender a vontade. E transcender a vontade significa não mais se deixar mover pelo desejo. Um homem que não deseja é livre. Ele pode amar, mas o amor não o domina. Ele pode sentir atração, mas a atração não o arrasta. Ele vive em equilíbrio, entre a carne e o espírito, entre o impulso e a razão. A mulher, por outro lado, é o impulso em forma humana. Ela representa o magnetismo da vida, o convite ao esquecimento. E o homem, quando cede, se esquece de si. É isso que ela provoca. E é isso que a natureza quer. Que ele se perca, que ele se funda no desejo, que ele retorne ao ciclo da reprodução e da luta pela sobrevivência. Mas o homem desperto se torna uma anomalia no sistema. Ele não se reproduz cegamente, não se curva às exigências do instinto, não se deixa governar pelo encantamento. Ele observa. E ao observar, destrói o feitiço. É por isso que Schopenhauer é tão odiado. Ele arranca a máscara do amor. Ele mostra o teatro da natureza e revela o papel que o homem desempenha sem saber. E as mulheres, aquelas que compreendem, o desprezam porque sentem o perigo. Ele revela o truque, ele mostra o mecanismo, ele ensina o homem a não precisar delas. E quando o homem não precisa mais, o império desmorona. O homem que desperta dessa hipnose começa a perceber a inversão dos papéis. Ele vê que durante séculos, o discurso social o fez acreditar que era o dominante, mas na verdade, ele sempre foi dominado por aquilo que desejava. A mulher nunca precisou de força para governar o homem. Bastou o desejo. O verdadeiro poder não está em mandar, está em ser o motivo pelo qual alguém age.
E nesse ponto, a mulher sempre venceu. Schopenhauer dizia que enquanto o homem constrói templos, impérios e sistemas filosóficos, é o rosto da mulher que o faz mover montanhas, que ele luta guerras e escreve poemas, mas o faz por um olhar, um toque, um corpo. O homem racional se curva diante do instinto e é por isso que ele sofre, porque acredita ser livre enquanto obedece à natureza. A mulher entende o valor disso. Ela não busca ser compreendida, busca ser desejada. É o desejo que garante o poder. Por isso, ela se transforma em símbolo, em arquétipo, em mistério. Ela é todas e nenhuma. Pode ser pura e profana, distante e acessível, dócil e cruel. O homem tenta decifrá-la, e é nesse esforço que se perde, pois enquanto tenta entender já está preso. Schopenhauer via nisso o mais cruel dos enganos humanos. O homem acredita que está amando uma mulher, mas está adorando o princípio da vida, o mesmo princípio que o mantém preso à dor, à carência, à repetição infinita do desejo. A mulher é o portal por onde o homem retorna ao mundo da vontade e o preço é sempre o mesmo: sua liberdade. Por isso, o filósofo dizia que o sábio não se deixa arrastar. Ele contempla, mas não se prende. Ele toca o mundo com os olhos, mas não se entrega às mãos da carne. Ele observa a beleza feminina como um reflexo do todo, mas não como uma promessa pessoal, porque ele entende que por trás de cada rosto há o mesmo chamado: sirva à vida, perpetue a dor. E é por isso que as mulheres não querem que você aprenda isso. Porque um homem que entende Schopenhauer é um homem que não pode mais ser conduzido por instinto. Ele pode sentir amor, mas o amor não o cega. Ele pode sentir desejo, mas o desejo não o domina. Ele se torna um observador entre sonâmbulos. E o que é mais assustador para o sistema do amor do que um homem que não reage ao encanto? O mundo feminino se alimenta da resposta masculina, do olhar que admira, do gesto que oferece, do sacrifício que promete. O homem que não se move, que apenas observa, destrói o teatro inteiro. Sem plateia, a atriz perde o poder. A mulher percebe isso rapidamente. Ela se inquieta diante do homem que não se deslumbra, porque ele não entra na trama emocional. Ele não dá espaço para o drama, não oferece o combustível da reação. Ele é como uma rocha no meio de uma tempestade de gestos. E quanto mais ela tenta provocá-lo, mais ele revela o vazio do jogo. Schopenhauer chamava isso de a serenidade do desencantado. O homem que viu a verdade não precisa fugir do mundo. Ele apenas o atravessa com distância interior. Ele pode viver entre as pessoas, trabalhar, amar, conversar, mas dentro dele há um silêncio. E esse silêncio é poder. O homem comum é escravo do ciclo, da promessa, da busca, da perda. O homem desperto é livre até dentro do desejo. Ele não se culpa por desejar, mas também não se destrói por isso. Ele entende que cada impulso é apenas uma onda da vontade, uma força que vem e vai. E por trás dela há algo maior: a consciência. As mulheres não querem que o homem descubra isso porque toda a estrutura emocional e social depende de que ele acredite que o amor é tudo, que ele lute por amor, que sofra por amor, que morra por amor. Mas quando ele entende que o amor é apenas a superfície de um mecanismo, ele se liberta. E o mundo o chama de frio, insensível, cruel, porque ele não se ajoelha mais diante da ilusão. Esse homem não odeia as mulheres, mas também não as idealiza. Ele as vê como parte da natureza, belas, intensas, necessárias, mas não divinas. Ele não as coloca no pedestal, nem as reduz a nada. Ele apenas vê. E ver é o maior poder que existe. Schopenhauer dizia que o amor é uma ilusão que só se sustenta enquanto o homem acredita que a mulher é algo mais do que ela é. Quando ele percebe que ela é apenas uma manifestação da vontade, um meio e não um fim, ele atravessa o véu. E do outro lado do véu, o que resta é paz. Essa paz é o que o mundo teme. Porque um homem em paz não pode ser controlado. Ele não precisa correr atrás de ninguém. Não precisa provar nada, não precisa competir. Ele é inteiro. E quando um homem é inteiro, o mundo feminino, baseado em estratégias de sedução, perde o domínio. Por isso, as mulheres não querem que você leia Schopenhauer, porque ele não ensina a odiá-las, ensina a vê-las. E ver é o mesmo que quebrar o encanto. Quando o homem desperta, o mundo inteiro começa a parecer um grande teatro. Ele observa casais nas ruas, promessas em canções, juras em filmes, e percebe que tudo gira em torno do mesmo feitiço. A ilusão de que há completude fora de si, de que alguém virá curar o vazio, de que o amor é a redenção. Schopenhauer dizia que essa crença é a raiz do sofrimento humano.
Buscar na aparência o que só pode ser encontrado na consciência. O homem que entende isso não se torna frio, mas inteiro. Ele deixa de buscar metades, porque compreende que nunca foi incompleto. Ele começa a perceber que o amor romântico é apenas uma das formas que a natureza usa para mantê-lo girando em torno da roda do desejo. E que essa roda nunca para, ela apenas muda de rosto. A mulher, como expressão mais visível da vontade, é a guardiã desse ciclo. Ela encarna o poder da vida, o magnetismo do instinto, a promessa da continuidade. É por isso que ela fascina, hipnotiza, desarma. O homem que a olha com inocência cai. O que a olha com consciência se eleva. Mas é claro que esse despertar não é bem-vindo. A sociedade inteira se alimenta do homem que sonha, o homem que consome, que promete, que sofre, que corre atrás. Ele é previsível, manipulável, moldável. Já o homem lúcido é imprevisível e, portanto, perigoso. Ele não gasta energia tentando ser amado, não implora atenção, não se desintegra por rejeição. Ele é calmo, centrado, misterioso. E essa tranquilidade destrói o poder da sedução, porque revela o que há por trás dela. Medo. O medo feminino da indiferença é ancestral, porque a mulher sabe, em algum nível, que seu poder nasce do reflexo. Se o homem não reage, ela deixa de existir como símbolo. Por isso, ela teme o olhar neutro, o olhar que não se perde, que não deseja, que não se dobra. Esse olhar é como um espelho que devolve a verdade sem adornos. Schopenhauer dizia que a mulher deseja ser amada, não compreendida, porque o amor é o território da emoção e a compreensão é o território da mente. E quando o homem compreende, ele deixa de sentir como antes. Ele ama com lucidez, e o amor lúcido não se curva, ele observa. O homem que aprende isso começa a caminhar em silêncio. Ele não precisa se defender, não precisa provar superioridade. Ele apenas carrega a consciência de que o jogo é antigo e de que a única saída é não jogar. Ele pode se relacionar, pode amar, pode tocar a vida, mas sem se perder dentro dela. Ele é o espectador do próprio desejo. As mulheres não querem que você aprenda isso porque, quando você aprende, o poder muda de lugar. O poder passa a ser interno. O magnetismo se inverte. Agora é ela quem tenta compreender você. É ela quem se pergunta o que você sente, o que você quer, o que você esconde. O homem lúcido se torna um espelho escuro. Quanto mais o observam, menos conseguem vê-lo. E é aí que está o verdadeiro domínio. Não no controle externo, mas na serenidade interna. A mulher domina o homem que busca aprovação. Mas o homem que busca a si mesmo domina o próprio mundo. Ele não precisa da admiração feminina, porque já conquistou o olhar mais difícil, o olhar sobre si. Schopenhauer acreditava que o sofrimento humano nasce da ilusão de separação, da crença de que precisamos de outro para sermos completos. Mas o homem que entende o jogo deixa de mendigar amor e começa a irradiar presença. Ele não precisa mais correr atrás do feminino, porque já integrou o princípio feminino dentro de si, o mistério, a intuição, a sensibilidade. Ele deixa de ver a mulher como objeto e a reconhece como reflexo. E nessa integração, o desejo perde o poder de o arrastar. A mulher sente isso imediatamente. O homem que se conhece intimida não por arrogância, mas por paz. Ele não precisa da conquista e justamente por isso é difícil de conquistar. Ele não joga, não mente, não promete. Ele está inteiro. E o inteiro é irresistível, mas também impossível de dominar. As mulheres não querem que você aprenda isso porque o amor consciente mata o jogo inconsciente. O homem desperto vê a beleza sem se escravizar por ela. Sente o prazer sem ser seu refém. Ama sem perder o eixo. Ele não é cínico, é desperto. E o desperto é livre. O mundo teme o homem livre porque não pode comprá-lo, nem manipulá-lo com culpa, desejo ou promessa. Ele é silencioso como um monge e implacável como um espelho. A mulher que se aproxima dele percebe que o encanto não o move, que o elogio não o ilude, que o corpo não o controla. Ela o sente presente, mas intocável. E é nesse ponto que a relação muda. O homem lúcido não se ajoelha mais, mas também não despreza. Ele olha a mulher com respeito, como parte da totalidade, não como prêmio ou ameaça. Ele entende que ela representa o poder da vida. E ele, o poder da consciência. E quando vida e consciência se encontram sem máscaras, há equilíbrio. Mas enquanto o homem continuar cego, o jogo continuará. E o mundo feminino continuará reinando sobre a fragilidade emocional de quem não se conhece.
Por isso, Schopenhauer dizia que o verdadeiro despertar masculino não é ódio, é compreensão. Quando o homem entende o papel da mulher na natureza, ele deixa de culpar e começa a observar. Ele percebe que a natureza age através dela, e que resistir ao jogo não é lutar contra a mulher, mas contra o próprio instinto. O homem que aprende isso não se torna inimigo do amor, ele apenas o purifica. O amor deixa de ser busca e vira presença. Deixa de ser carência e vira consciência. E o homem consciente não teme a solidão, porque sabe que nela mora o silêncio dos que despertaram. E esse silêncio é o que as mulheres mais temem.